Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Esse é um tema que quem vai falar precisa ter muito jeito, porque nem todo mundo se interessa pelo tema arte. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que o homem, ele é um ser criativo e, como a história da Bíblia diz, todos nós temos uma história de queda e redenção. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Marcos Natti, sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em Jardim Camburi. E, evidentemente, como o Adorian já bem disse, eu sou desenhista. E quem trabalha com arte, quem é artista, nunca fica, bom, a maioria, né? Nunca fica preso a uma só coisa. Ele começa a fazer vários experimentos. Talvez ele comece com o desenho e quando pensa que não, já está pintando, quando pensa que não, já está produzindo alguma coisa, seja filme, seja uma escultura e por aí vai. E é interessante porque quando fala de arte, quando você pega uma criança muito travessa, você fala bem assim, que menino arteiro, esse menino pinta o 7. Então, o termo arte também se consolidou a referenciar aqueles que não ficam parados, que são inquietos. E a mente do artista, de certo modo, é uma mente inquieta. Ele sempre está tentando pensar em como comunicar a sua arte às outras pessoas. E eu lembro que quando eu era criança, lá em 83, a minha mãe ligava o canal lá no Rio de Janeiro, na TV Cultura, que depois passou a ser TV Educativa. E lá passava a Turma do Lambe Lambe com Daniel Azulay, que poucos aqui vão conhecer. Daniel Azulay, desenhista, e a minha mãe falava assim, deixa esse menino me deixar arrumar a casa, né? Pegava um papel, pegava um lápis de cor, ligava a televisão e eu ficava assistindo o Daniel Azulay desenhando na televisão. E Deus dá dons aos homens. Isso está em Romanos, né, em Efésios. Dons espirituais são uma coisa, talentos são outra. Então, desenhar não é um dom espiritual, mas sim um talento. E Deus, ele dá talento às pessoas e também dons. E Deus me agraciou com isso, porque eu tive um grande sonho de ser um jogador de futebol, mas não aconteceu. Mas a parte da arte, ela ficou, e é com que eu trabalho hoje. Obrigado. E eu fiz a página Brother Bíblia. Eu não gostaria que você ficasse focado no Instagram agora, para você prestar atenção no que eu estou dizendo, mas no final eu vou dar a página, tá, no Instagram. Eu já desenhava, né, claro, isso foi em 2015, eu desenhava, e eu gostava de ler a Bíblia, e ainda gosto, né, de ler a Bíblia e desenhando os personagens da Bíblia ou cenas. E aí eu desenhei um pastor, na época batista, né, Franklin Ferreira, desenhei o rosto dele e publiquei na internet. Então o pastor Franklin Ferreira, naquela ocasião, ele divulgou então a minha página no Facebook, página do Marcos Natti. Um amigo meu, aí um monte de gente passou a me seguir, porque eu tinha no meu Facebook uma pastinha só de desenhos, eu desenhava o rei Assuero, eu desenhava os soldados da Bíblia, uma pastinha só destinada a isso aí. Aí o Franklin viu e compartilhou no Facebook dele, dizendo, sigam esse rapaz. E o pessoal passou a seguir Marcos Natti. Interessante, porque o meu telefone celular estava sobre a mesa, e aquelas notificações de convite de amizade não paravam, porque uma pessoa, né, de grande influência me compartilhou o meu nome. E deixei sobre a mesa no trabalho, e um colega de trabalho meu, ateu, ele passou assim, rapaz, você viu isso aqui? Está chegando muito convite de amizade para você aqui, muito, o que está acontecendo? Aí eu expliquei para ele que eu desenhei um teólogo, enfim. Aí ele falou assim, é hora de você ter uma página de desenhos.
Ah, rapaz, dá muito trabalho ter página. Você tem que ficar abastecendo a página diariamente com informações. Não, cara, faça uma página com seus desenhos. Eu ouvi meu amigo, meu colega, e formei então a página Brother Bíblia, que eu até, é verdade que eu vou falar aqui agora. Cara, quando você vai criar uma página, você não tem nomes, né? Porque já inventaram tudo de nome de página. Eu pensei, que nome que eu vou dar para a minha página de desenhos? Eu trabalhava na Eletrocity, na parte do marketing. Eu olhei assim para o lado, tinha a impressora Brother. Rapaz, Brother é um bom nome, cara, porque tem a ver com irmão, né? E coloquei Brother Bíblia, e ficou, graças a Deus. E tem aí, pela graça do Senhor, 329 mil seguidores, e os desenhos vão para longe, né? Vão sendo compartilhados. E qual é a minha preocupação com os meus desenhos? É que os meus desenhos, eles possam comunicar alguma coisa. Não adianta eu escrever muito, porque, gente, convenhamos, nós fazemos parte de uma cultura onde a maioria não gosta de ler. Então, se eu fizer uma página com muito texto, as pessoas não vão querer ler. Então, qual foi meu objetivo? Na minha diagramação, coloco um desenho, coloco pouco texto, e a pessoa, eu abro o apetite para que a pessoa possa abrir a Bíblia. Né? Então, é isso aí. Eu vou colocar aqui algumas imagens. A primeira delas, aí você vai falar assim, isso aí é uma obra de arte? Gente, esse cara aqui é o Jackson Pollock, americano, e ele pintava assim. E você pode pensar assim, meu filho faz melhor. Parece uma arte muito primitiva, é uma arte abstrata. Acontece, quando você olha para uma arte assim, você pode passar mil coisas pela sua cabeça. Por exemplo, isso aí não vale nem R$800, mas gente, vale muito. A grande questão é que o artista, ele quer comunicar alguma coisa. O que é, eu não sei, vou ser sincero. É bacana, é legal, ele usou uma harmonia com as cores, mas eu não sei o que tem, eu não sei o que ele estava pensando. Então, o artista, ele é aquele cara que viaja também, tá? Isso aqui eu estava num momento muito ruim da minha vida, e eu decidi fazer esse borrão aqui. Ou estava muito assim, né? Eu quero fazer um protesto, essa sociedade capitalista, e eu joguei um monte de cor para expressar a minha fúria. Enfim, você vai encontrar de tudo. Queria passar o próximo aqui. Essa é uma obra de arte do artista holandês Van Gogh, chamado Os Comedores de Batata. Interessante é porque o quadro ele é muito sombrio, muito escuro, ok? É claro que isso aqui é em 1800 e alguma coisa, a luz não era tão forte assim, mas o que Van Gogh quer falar aqui é o seguinte: essa família é uma família de trabalhadores nas minas de carvão, é o pessoal que ia para o subterrâneo, lidava com a escuridão o tempo todo, se sujava, mas que no fim do dia, o prazer da alimentação, de estar em família, as batatas que estão à mesa, é aquilo que o trabalho deles, abençoado por Deus, permitiu que agora a confraternização acontecesse. Olha que interessante, essa é a mensagem. Vamos lá, próximo. Esse é um quadro do francês Jean Millet, que você vê aí um casal, eles estão muito compenetrados, são camponeses, eles estão agradecendo a Deus pela terra. Olha que legal, porque a arte, ela também, ela pode representar não somente duas pessoas, mas o contexto, ok? Então, quando você olhar para uma obra de arte, a pergunta é, o que isso quer dizer? E essa pergunta, ela vai deixar sua cabeça em parafusos, porque às vezes tem muita resposta numa obra de arte. Próximo e último. Aqui é uma obra de Claude Monet. Claude Monet ele é muito famoso porque foi numa época do impressionismo.
impressionismo. E o impressionismo, lá na França, quando surgiu, as pessoas não gostavam muito. Por quê? Porque estava rompendo com a pintura clássica do renascentismo. Então, os impressionistas eram chamados de anárquicos da arte. Por quê? Estavam rompendo com uma dinastia do renascentismo, né? Da Vinci, Michelangelo e por aí vai. Qual é o foco do impressionismo? Você vai observar que no verde existem pequenas faixas de verde muito claros, que é a luz do sol entrando entre as árvores. No vestido da moça, se você observar bem, tem focos de branco, tem focos de luz, porque o objetivo do impressionismo é impressionar com a luz, é a impressão da luz na arte. E aonde tem luz, tem sombra e tem contraste. Então, por isso é o nome, tá? Impressão de luz, tem luz, o foco era a luz, é o objetivo. Ok? Eu coloquei isso para você ver que o universo da arte ele é muito amplo, ok? Vamos então aqui para o próximo slide. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Romanos 1, do versículo 18 ao 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, olha só, gente, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vou repetir, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ok. Essa passagem de Romanos, ela mostra que o nosso Deus é um Deus criador. Deus, ele não é errado dizer que Deus é um artista. Olha só essa tela aqui. É a criação do Senhor. Claramente o texto fala, e ele usa a palavra claramente, para falar o seguinte, olha, todos os homens, gente, todos os homens, quando olham uma foto como essa, quando olham a natureza, seja a luz, seja o sol, as estrelas, todos os homens conseguem entender cognitivamente que existe um Deus criador. A grande questão é que esse conhecimento sobre um Deus criador, ela é corrompida, porque o raciocínio humano, ele é nulo, ele é vão. O que ele faz então? Em vez de dar glória ao Deus criador, ele adora a criatura. É esse o ponto que a gente percebe que o coração humano, ele é corrompido. E veja bem, eu dou aula de desenho para crianças e adolescentes. E a primeira coisa que eu pergunto no primeiro dia de aula é a seguinte: alunos, vocês acham que todo mundo é criativo? Não, professor. Por que não? Porque nem todo mundo desenha, nem todo mundo pinta. Aí eu pergunto assim, tá, você já contou uma mentira? Já. Tem uns que falam que nunca contaram mentira não, tá, gente? Tem criança que fala, nunca menti não, tio. Tá, mas você já contou mentira? Já. Aí eu falo bem assim, o que é a mentira, se não a arte de contar a história? Porque quando você conta uma mentira, imediatamente, gente, nós somos assim, para se safar da culpa
do juízo, a gente na hora inventa personagens, a gente inventa cenário, os horários não batem, você inventa o horário, que é de manhã, tarde, de noite, você inventa um enredo, um pano de fundo. A gente, até para contar mentira, a gente conta com arte, a arte de contar histórias. E o que eu quero dizer com isso é que todo homem, ele é criativo. Todo homem é criativo. E tem uma passagem na Bíblia que talvez você nunca tenha percebido, porque realmente é tão pequenininho o versículo, está lá em Gênesis 5, que tem um homem chamado Jubal, que é o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Um homem chamado Jubal, está logo no início da existência humana. Um homem chamado Jubal foi o cara que inventou o instrumento musical. Meus amigos, eu não sei nem bater palma, eu não sei nem tocar violão. Eu fico admirado com um cara que toca violão. Eu olho assim, cara, você toca violão? Só arranho, cara, só arranho, só. Não, para mim você é gênio. Toca violão, para mim você é muito bom do que você faz. Um cara inventou a flauta. Olha o que é isso, gente. É Deus comunicando ao ser humano a arte. Gente, isso é muito legal. O cara pegou uma madeira, não sei, e falou assim, rapaz, eu vivo assobiando, mas vou fazer diferente. Eu vou fazer um negócio aqui que vai produzir um som do passarinho. Ele fez os buraquinhos lá, soprou, que legal. E dali eu não sei como é que foi, tá? A harmonia, as notas musicais, não sei se ficou só nisso, não sei se eram só 3 notas musicais, enfim. Eu sei que Deus, como ser criador, Ele coloca no coração do homem a habilidade de também criar, seja lá o que for. E fica muito claro que essa criatividade, ela pode ser usada para o bem e também para o mal. Eu me formei no seminário teológico e eu fiquei num grande embate sobre o que eu iria produzir no TCC. Eu tive uma ideia, já sei. Eu vou fazer um TCC sobre a imagem do diabo. Vou fazer uma coisa inédita. Eu vou fazer um trabalho para comprovar que o diabo não é esse ser que tem pé de cabra, tridente na mão, chifre e é vermelho. Eu vou mostrar que não é isso aí. Mas o meu professor do seminário falou assim, olha, você vai encontrar muitas poucas fontes a respeito desse assunto. Aí eu fiquei, poxa vida. Então eu mudei. Eu fiz um TCC sobre a aparência, sobre o visual dos deuses que estão na Bíblia. Porque a minha grande questão, gente, é a seguinte. Por que é que o artista, ele fez Baal do jeito que Baal era? Por que que o artista pensou Zeus daquele jeito? Por que que ele inventou Medusa com aquela cabeça cheia de cobra? Ficava assim pensando, né? Da onde saiu isso, gente? Deuses que não existem, mas do imaginário humano, eles foram representados por meio de estátuas. Eu ficava assim, da onde surgiu essa ideia, né? De Astarte ou Astarote ter vários seios, né? Para falar que ela é mãe da fertilidade. Então, você começa a ver que no imaginário humano, o homem busca alguma razão, busca alguma ideia para chegar no produto final. Vou pedir para colocar uma imagem aqui, pode colocar o slide. Aí, ó, esse aí, gente, é o Baal. O famoso Baal, o deus mais conhecido, pagão, da Bíblia, né? É esse Deus aqui que Israel o tempo todo recorria, e Deus tinha que intervir, né? Baal, ele significa Senhor também, tá? A palavra Senhor, mas também ele é conhecido como o cavaleiro das nuvens. Por quê?
As pessoas invocavam esse camaradinho aí, que não existe, para mandar chuva. Eu não sei se você enxerga bem. Ah, aqui está grandão. Ó, na mão direita dele tem um facão. Ele segura um produto da lavoura, né? Vamos dizer assim, né? Fosse uma plantação ali. Ele está ceifando. Debaixo dele ali, você vai ver que tem umas ondinhas, que é o quê? Que é a água, que é o rio, né? Que é aquilo que alimenta a terra. Então, o povo antigo falou assim: precisamos de um Deus. Já sei, vamos inventar Baal? Gente, é assim que começa o negócio. Eles então fizeram um Deus que era benévolo, que era abençoador da colheita. Por isso essa imagem aqui. À direita é o que se encontra no museu hoje. Vamos lá, próximo. Aqui, os deuses, a arte, né? Aqui uma pintura de Caravaggio. Gente, esse deus aqui é Baco. Baco, deus do vinho. O culto a Baco era um culto regado a muito vinho, porque no imaginário popular era ele quem dava a uva para a humanidade. Olha só, a descaracterização da glória de Deus, né? Eles têm o conhecimento de alguém da uva, é Deus quem dá a uva. Eles têm o conhecimento de que existe um Criador, mas eles não, eles descaracterizam a fonte da criação. E no culto a Baco existiam os excessos, existia o êxtase, existia o sexo desenfreado, né? Então tudo era coletivo e aquela coisa só. Então era um culto de exageros. O que é isso? O ser humano, ele tentando legitimar a sua maldade, a sua perversidade, ele inventa um Deus. E por quê? Ele pensa bem assim: já sei, vamos inventar deuses que fazem coisas erradas. Porque se os deuses que são perfeitos estão fazendo coisas erradas, nós também podemos fazer. Eles estão fazendo, os deuses são modelos, eles são pessoas maiores, moram no Monte Olimpo, estão acima de nós. Então eles têm Deus que quer ficar com a irmã, tem Deus que é narciso, tem Deus que é vaidoso, tem Deus que participa de prostituição. Então vamos criar deuses que possam representar as nossas infâmias, ok? Próximo slide, por favor. Ótimo. Deixa esse aí então. Gente, depois que eu falei da queda, né? Eu mostrei para você que a arte, ela, devido ao coração corrompido, ela também é corrompida. Não é difícil você ouvir na rua o tal dos proibidões, que são esses funks, né? Como o nome já fala, proibido, esses pancadões aí, que eles vão, é uma arte que você pode virar e falar assim: isso não é arte. Mas no conceito da coisa, acaba sendo arte corrompida. É uma arte onde o cantor, ele ostenta ouro, relógios caríssimos, muitas mulheres, carros grandes, uma vida de conforto. E aí quem está recebendo essa música, pensa bem assim: poxa, eu queria ser igual a ele, e eu estou aqui com a minha bicicletinha. Então veja que a arte, ela tem um poder de influenciar pessoas. Aí aquelas pessoas que querem ser como aquele artista, quem já foi jovem já fez isso, né? A grande parte aqui. Poxa, eu deixei meu cabelo crescer porque eu gostava muito de ouvir heavy metal. Então a gente acaba sendo influenciado pelo meio artístico, né? E essa parte da música, a música, ela é a arte mais presente na igreja, né? E os batistas são muito bons em música.
existe uma linha muito tênue e delicada com relação à arte na igreja. Músicos principalmente. Meus amigos, eu falo isso por mim. A gente que é artista, a gente recebe muito elogio. Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: prefira aqueles que te criticam do que aqueles que te elogiam. Porque, meu filho, se eu desenhar um boneco ali, todo torto, errado, e mostrar para minha mãe, mãe, tá bonito? Meu filho, tá lindo. Ela vai me elogiar, ela não vai ser autêntica. Então, o músico na igreja, aqui é uma palavra pastoral, tem que tomar muito cuidado com a arte, para isso não inflar o seu ego ou o seu coração, porque tem uma coisa que eu combato na minha igreja, é o tal do músico escalado, ou seja, ele só vem aqui quando está escalado, não quer ser discipulado, não quer ser pastoreado, mas ele não quer largar o instrumento musical. Isso aqui é a vida dele. Você está errado, você está totalmente errado no seu conceito musical, artístico, para a glória de Deus. Mesma coisa serve para os diáconos também, tá, gente? Enfim, então, a gente que é artista, a gente tem que receber elogio. Eu não sou contra receber elogio. Às vezes, o elogio, ele te encaminha para o caminho, né, certo. Tipo assim, ó, isso aí, mantém o foco, esse é o caminho, beleza. Agora, todo elogio que você recebe, é você descobrir a fonte. Graças a Deus, ok? E quando a gente vai agora para a perspectiva da redenção, eu quero que você preste muita atenção nessa imagem aqui. Não é só um caixote de madeira de acácia, não é só uma caixa de 90 centímetros de altura, é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha 2 querubins. Esses querubins, eles estão com a cabeça abaixada, e na verdade, ele é um puxador, né? Aqui vai até que horas? Até 10 horas? 10:10, como é que é? 10:10, ok. Gente, quando Deus manda fazer essa caixa aqui, que tem os querubins, a tampa é propiciatório, onde o sangue era derramado, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou entre os querubins, eu vou descer entre os querubins. E aí, quando você tentar dialogar com uma pessoa que usa estátuas no seu culto, na sua igreja, você não pode simplesmente falar assim: você é idólatra, a sua igreja tem estátuas. Aí a pessoa vai virar e falar assim para você: mas Deus mandou fazer estátuas. E aí? Rapaz. A resposta é: as estátuas que Deus manda fazer, como por exemplo os 2 querubins, não eram para adoração. Nós, protestantes, não fazemos estátuas para venerá-las ou adorá-las. Os querubins representam, comunicam a mensagem, ok? Então, quando o próprio... Lembra daquela serpente de bronze? Deus mandou fazer uma escultura. As pessoas eram picadas por cobras, e ele falou o seguinte: Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta. Aí Jesus, mais tarde, vai reivindicar esse cenário, essa cena, e vai falar o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Todas as pessoas que olharam para a serpente esculpida foram curadas. Todas as pessoas que olham para o Cristo na cruz também seriam curados. E aí, gente, a nossa arte tem que ser devotada a Deus tão somente. Você que é músico, você que é aquarelista, você que é escultor, tudo isso deve ser de um coração grato a Deus. Eu comecei a pregar na rua há uns anos, e eu tive uma ideia assim: vou montar um cavalete aqui na rua de Jardim Camburi, tá?
uma vez por semana. Montava o cavalete aqui assim, pregava rapidamente 15, 20 minutos, desenhando. Então, quando eu ia falar sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, eu desenhava a semente, desenhava o que era uma candeia, eu ilustrava, porque nem todo mundo na rua é obrigado a saber o que é uma candeia. Eu desenhava lá aquela lamparina, né? E começava a desenhar e explicar. E as crianças vinham em grande parte, e era muito legal, né? Dia 21 agora tem mais, lá no bairro de Jardim Camburi. Rapaz, aí eu trabalhava na Eletrocity, que faliu, né? Trabalhava lá. Na minha hora do almoço, eu ia para uma pracinha. Eu ia para a pracinha, estudar a Bíblia, eu almoçava, né? Porque eu tinha um tempinho ali de 1h30 de almoço, ia para uma pracinha próxima à empresa, e tinha uma rua que eu sempre passava por ela, e nessa rua tinha uma casa cheia de criança, e quando eu passava em frente a essa casa aí, aquele monte de criança gritava assim, Bin Laden, Bin Laden, me chamam de Bin Laden. Aí, eu vou ser sincero para você, eu não gostava. Mas era a rua do restaurante, eu tinha que almoçar lá e passar nessa rua. Eram 5 crianças, rapaz, eles chegavam assim na grade do portão, igual uma jaula, e Bin Laden, e agitava aquela grade. Aí um dia eu falei assim, não vou deixar acontecer isso mais não. Aí quando eu passei de novo, né, aí eu cheguei assim, volta aqui, querem ser meus amigos? Aí eles correram para dentro, né? Volta aqui, rapaz, querem ser meus amigos? Eu posso ensinar vocês a desenhar. Aí eles vieram um a um assim, né? Como assim, tio? Se todo dia vocês estiverem aqui, tal horário, na hora do almoço, meus amigos, eu inventei um negócio lá, rapaz, que eu fiquei um compromisso com eles, que eles foram chamando mais coleguinhas. Meu tempo de almoço eu almoçava correndo para poder ir para essa casa aí. E aí os pais ficavam meio preocupados, né? Esse cara aí que ninguém conhece, esse cara aí, rapaz, quem é esse homem, né? E ficava assim olhando de longe, perguntando sobre a minha índole, sobre de onde eu era, não trabalhava, enfim, e com toda razão, né? E então eu comecei a ver que eu desenhava o Homem de Ferro, mas eu orava depois com eles. E, rapaz, eles aceitavam. Eu falava assim, vem cá, o que você acha sobre a mentira? Um rapazinho de 11 anos falou assim comigo, tio, eu não posso ser da igreja. Por quê? Porque eu faço muita coisa errada. Eu falei, rapaz, mas é por isso mesmo, rapaz. É porque você é pecador que você tem que fazer parte da igreja, do povo de Deus. Então, eu comecei a ver que desenhar um Homem de Ferro, desenhar um Homem-Aranha, me dava uma porta ali aberta para poder interagir, estar na casa deles. O próprio pai também participava, olha que interessante. Chegou uma hora que eu pensei, preciso me reinventar, né? Aí eu pensei, biscuit. Aí eu peguei um biscuit e eu falei assim, você vai fazer faz um peixe grandão aí, tipo uma baleia. Você vai fazer um barco. Você vai fazer um homenzinho, você faz mais um homenzinho. Aí todo mundo sentou, fez aquela coisinha com biscuit. Agora vamos juntar aqui todo mundo. Esse aqui é o profeta Jonas. O que o profeta faz? O profeta, ele profere, ele adverte, ele notifica, denuncia. Eu fui explicando assim, né? Eles não eram crentes não, tá? Nunca foram na igreja não. E aqui, nesse barco, teve uma vez... E cada um estava prestando atenção, por quê? Porque eles ajudaram a produzir o negócio, eles queriam ver aonde é que a arte deles iria estar incluída. Então fica a dica aí, que a gente com pouquinha coisa, a gente pode chegar muito longe, ok? E olha que interessante, no nosso universo pecaminoso, decaído, você já percebeu, gente, que os filmes da Marvel e da DC, eles falam de redenção? Avatar fala de redenção? Rapaz, como assim? Não é filme evangélico? Olha só, a eternidade está colocada no coração do homem. Olha só,
Super-Homem. Olha só como é que a história é. O menino vem lá do céu, vem parar aqui, Super-Homem, e vem salvar a humanidade. Você percebe que a própria humanidade está ansiosa por um Salvador? Só que ela coloca isso nos quadrinhos. Batman, por mais que você não goste dele, sempre à noite, quando as pessoas estão em apuros, aflitas, sem segurança, em perigo, elas esperam por um socorro, e aí vem aquele sinal no céu, né, com um morcego, enfim, e aparece o tal do Batman. Isso é uma resposta. Os homens precisam de um Salvador. Quando você pega... Gente, aí eu vou dar um spoiler aqui, bem rápido, tá? O último filme do Coringa. Gente, Coringa. O cara... Chega uma hora que o cara descobre que ele vai ser pai. Rapaz, o Arthur Fleck descobre que vai ser pai. O Coringa descobre que vai ter um filho. Ele chega para a mulher que ele engravidou e fala assim: vamos largar essa vida? Vamos ter uma família 3. A mulher, não. O que é isso? Você vai abandonar o crime? Não, vamos deixar esse negócio de lado. Você, o nosso filho. Ele clama à mulher dele para que eles vivam diferente. Só que quando ele quer largar o personagem do Coringa, quando ele quer deixar essa máscara para trás, nem a própria mulher que vai ser mãe do filho dele e os seguidores dele não querem. Não, você não vai trair o movimento. Você representa a gente, Arthur. Até os criminosos queriam um redentor para eles, alguém que fosse a voz deles. Eu quero mostrar com isso o seguinte, já terminando. O cinema é a tal da sétima arte, quer mostrar para a gente o seguinte: tudo começa com, tá tudo muito bem, todo filme é assim, tá, gente? Tá tudo muito bem, aí acontece um imbróglio, um problema, e alguém tem que resolver esse problema. Alguém tem que salvar, resolver o problema. E aí surge esse alguém. Essa é uma mensagem de redenção. Só que os homens estão buscando a salvação em outras coisas e não no Salvador, não em Cristo Jesus. Todos os homens são ansiosos por alguém que os salve. Só que aí é o seguinte, ele começa a inventar coisas, inventar remédios, refúgios. Desde muito sempre, né? Por exemplo, o aminismo, que o índio vai lá, ele olha para a nuvem, e começa a conversar com a nuvem, chove, e faz a dança da chuva e por aí vai. Por quê? Ele crê que a nuvem tem uma alma, que a terra é a mãe natureza. A gente não crê nós evangélicos não cremos em mãe natureza, né, gente? Não existe mãe natureza. Então, começa a olhar as coisas e inventar personagens, porque aquele personagem vai alimentar ele, vai fazer a chuva descer, enfim. Então, a mensagem que eu quero deixar para essa manhã é a seguinte: artistas, coloquem a sua arte à disposição do reino, com o coração aberto. Tomem bastante cuidado com não confundir, não tomar a glória para você. E mais do que isso, quando você for passear, gente, for à praia de Itapuã, de Itaparica, Praia da Costa, olhe a beleza da criação. Glorifique a Deus pelo tom do azul, pelo tom do verde, pela maciez das nuvens. Então, a gente às vezes vive muito dentro da igreja, lendo Bíblia e tudo mais, mas quando chega lá fora, vou olhar o semáforo para não morrer atropelado, né? Mais do que isso, olha para a natureza, veja a beleza do nosso Criador, ok? Obrigado pela oportunidade, a Doriana está aqui, chamar ele. Eu queria perguntar o seguinte: eu, ser humano comum, você disse que todos nós somos seres criativos, então eu não sou um artista.
como que eu posso ir atrás da arte para poder glorificar a Deus? Eu descubro um talento ou eu posso me aperfeiçoar e buscar conhecer uma arte para que eu possa, de alguma maneira, através da minha arte, comunicar com as pessoas? Sim. Nós somos criativos no modo de ter ideias, né? Imaginar. Quando você lê um texto, você imagina a cena, enfim. Agora, nem todos vão ter a habilidade manual de desempenhar certas funções. Uma coisa que acontece muito, Dorian, é que terapias, né? Você vai para a terapia, mulher, faz um crochê aí, miçanga. Mas aí a arte, ela tem mais um perfil terapêutico. Mas assim, nem todo mundo vai aprender a tocar violão, nem todo mundo vai aprender a desenhar, isso não. Mas isso também não anula a verdade de que você é criativo em ter ideias, imaginar. Pergunta que eu recebi aqui. Qual o limite do que pode ser considerado arte diante de Deus? E depois tem uma outra pergunta. Qual o limite do que pode ser considerado arte diante de Deus? Ok. Bom, não deve confrontar as Escrituras. Está registrado em algum lugar que um sapateiro, hein? Ele chegou para Lutero e falou assim: Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus? Ele era um novo convertido, né, esse sapateiro. Aí ele responde assim: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Então deve haver honestidade na sua arte. Honestidade, e não deve confrontar as Escrituras.